vamos dar continuidade no dia de hoje, agora com a Raíssa Pinheiro Arruda. A Raíssa, ela é mãe do Hugo e ela é psicóloga. Ela é graduada pela Universidade de Fortaleza com orientação psicanalítica. Ela já atuou na área de psicologia escolar e saúde pública com dependência química. Atualmente, ela atende em consultório particular com atendimento de psicoterapia a adolescentes e adultos. Faz acompanhamento materno e orientação de pais, presta serviço de consultoria familiar, um serviço de orientação para pais e famílias sobre desenvolvimento infantil e educação. Ela organiza eventos e palestras voltadas para o público materno e familiar, faz parte do projeto Enlace Dourado sobre amamentação e ela é criadora do blog Mamãe é Psicóloga, que virou o projeto Reflorescer. A Raíssa vai falar agora pra gente sobre questões afetivo-emocionais na volta ao trabalho. Que momento único esse na vida da mulher, né? Eu espero muito que vocês gostem da Raíssa falando, ela é uma querida, eu tenho certeza que vocês vão adorar a palestra dela, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau! Oi, gente. Corta. Oi, gente. Eu sou a Raíssa, eu sou psicóloga. Fiquei muito contente com o convite da Aline para participar do Conal e poder falar de um tema que eu gosto muito, que é trabalho e maternidade. Então, eu vou falar um pouco sobre a volta da mulher ao mercado de trabalho após a licença maternidade e das questões afetivas e emocionais relacionadas a esse momento. Antes de falar, dos sentimentos propriamente ditos, eu queria falar um pouco sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho no século XX, e gostaria de falar também da maternidade no mercado de trabalho, como o mercado de trabalho recebe a maternidade, ou como as relações de trabalho veem a maternidade. E aí depois eu queria falar dos sentimentos que estão envolvidos no período de retorno ao trabalho. Por que eu quero fazer essa trajetória? Porque os sentimentos que surgem no momento do retorno ao trabalho pós licença maternidade são formas de responder a uma situação. Então, compreender como o mercado de trabalho está estabelecido e como a maternidade é vivenciada dentro desse mercado de trabalho possibilita os questionamentos a respeito desses sentimentos. Por que esses sentimentos aparecem? E aí a gente consegue encontrar mais possibilidades de resolvê-los, ou consegue pelo menos questionar quais são as saídas que podem ser encontradas diante disso, de acordo com a história de vida de cada um e as possibilidades de trabalho, certo? Também não vou falar da situação ideal, aquela mulher que pôde optar, voltar quando estava preparada, ou que o trabalho deu possibilidades de que ela conseguisse conciliar a maternidade com a sua função, sem que perdesse em nenhum dos dois. Conseguiu equilibrar e harmonizar. Uma pessoa que tem uma rede de apoio forte, que tem divisões de tarefas equilibradas e harmoniosas na família. Então eu não vou falar do ideal, eu vou falar da maioria que não está vivendo esse ideal em relação ao trabalho e divisão de tarefas, acúmulo de responsabilidades e uma maternidade com cuidados compartilhados em relação ao cuidado com os filhos. E o que eu achei interessante também de trazer essa discussão a partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, porque pode ser que a gente também consiga refletir sobre questões de políticas públicas que abarquem a parentalidade e não apenas a maternidade, porque pensando o cuidado da criança a partir da parentalidade, não recai apenas sobre a mulher a responsabilidade de cuidar do filho, mas essa responsabilidade passa a ser vista como compartilhada entre os pais, pais aqueles responsáveis pelo cuidado da criança, certo? Então,
Eu vou começar. Esses dados que eu vou trazer, eu encontrei em algumas pesquisas e eu vou me basear principalmente na pesquisa da Ana Paula Vitelli Morgado, que pesquisou sobre a mulher executiva, a tese de doutorado dela. Então tem muito dado bacana e ela fez um levantamento histórico também muito interessante. No início do século XX, o discurso que existia era de que a mulher que trabalhava fora iria destruir a família, porque afrouxaria os laços familiares, já que ela não iria conseguir dar conta do trabalho fora de casa, do cuidado das crianças, do cuidado do marido e das atividades domésticas. E esse moralismo, ele atingia a todas as mulheres, tanto as mulheres de elite, quanto as mulheres jovens, quanto as mulheres que já eram trabalhadoras, quanto as mulheres pobres. Então, as profissões femininas, elas durante muito tempo foram estigmatizadas e associadas à imagem de perdição moral, que estavam associadas à prostituição e à degradação. Então, mesmo com o início do século XX, o desenvolvimento econômico e a industrialização permitindo a entrada da mulher no mercado de trabalho, havia um discurso moral e masculino de que a realização da mulher se daria apenas através da maternidade, como se, por mais que a mulher fizesse o que fosse socialmente, o que tornaria essa mulher plena seria o cuidado e a dedicação à maternidade. E na década de 50, o discurso era de que ser mãe não era um direito, mas uma obrigação social. Então, dessa forma, ser mãe não era um direito ou uma alegria feminina apenas, passou a se tornar uma obrigação social, era uma obrigação cívica da mulher ter filhos. Então, no Brasil, nos anos 50, foram marcados pela ascensão da classe média, o crescimento urbano e industrialização. Dentro dessa conjuntura, ampliaram-se o acesso à informação, à educação e o desenvolvimento econômico possibilitou mais vagas de emprego, o que permitia que houvesse mais mulheres dentro do mercado de trabalho. Mas o discurso existente era de que o trabalho feminino era cercado de preconceito, e havia um discurso que pressionasse a mulher ao retorno ao lar, era um discurso dos valores tradicionais, aqueles de que a mulher só se realizaria dedicando-se à maternidade e que a mulher, o trabalho feminino estava sempre associado à esfera doméstica, na esfera do lar. Então, dessa forma, o estereótipo do que é feminino era marcado pela maternidade, pela vida doméstica, enquanto do masculino era atribuído o que era característica do feminino, o que era estereótipo do feminino, era o trabalho na esfera privada, relativo ao lar e ao trabalho doméstico, e ao masculino da esfera pública relativo às questões sociais, o trabalho fora de casa. Dessa forma, mesmo quando a mulher trabalhava fora de casa, as características do trabalho associado ao feminino eram características apoiadas em questões biológicas das mulheres, que eram o quê? O cuidado e a educação. Então, quais eram as atividades predominantemente femininas? Eram as atividades de educação e saúde e assistência social. Era onde se encontravam as mulheres trabalhando. E durante muito tempo, o trabalho feminino ele foi subordinado ao trabalho masculino. Quando foi que isso começou a mudar? Depois dos anos 70, com o retorno da luta feminista com mais força que iniciou lá nos Estados Unidos, as mulheres passaram a reivindicar a liberdade desse trabalho doméstico. Começaram a questionar essas relações de gênero e qual era o papel da mulher na sociedade.
né? E aí alguns autores eles afirmam que de 1995 a 2005 houve também uma queda da fecundidade, o que significa que as mulheres passaram a optar por não ter filhos, que foi um ganho da década de 70 com os anticoncepcionais e a pílula do dia seguinte. Então, para que a mulher pudesse se consolidar no mercado de trabalho, isso não estava associado ao desejo de maternidade. O perfil da mulher que trabalhava nos anos 70 eram jovens, solteiras e sem filhos, e em 2005 passaram a ser mulheres mais velhas, casadas e mães. Porque com a possibilidade da mulher atrasar a maternidade, ela pôde se dedicar à formação, né? Tanto que atualmente nós temos, dentro dos dados do IBGE, as mulheres elas possuem uma escolaridade mais alta do que os homens. E aí, como eu falei, o boom da entrada da mulher no mercado de trabalho se deu a partir da luta feminista da década de 70, que passou a reivindicar o lugar da mulher fora do lar e questionar as relações de gênero. Mas o que são relações de gênero? Compreender gênero é compreender um contexto social que envolve os comportamentos associados aos sexos. É de como se criou uma imagem do que seria próprio ao masculino e próprio ao feminino. Então, as questões de gênero elas se referem a aspectos psicológicos, sociais e culturais. O que se espera, qual é a conduta esperada. Então, é uma questão de socialização. E aí, a partir disso, se compreende que o comportamento ele não é uma classificação biológica, é algo aprendido. E aí, a concepção de gênero ela não é a mesma em todos os lugares, dependendo da cultura, né, pode-se esperar comportamentos diferenciados do que é masculino e do que é feminino. Então, depois dos anos 70, né, a partir da luta feminista, questionando essas questões de gênero, com a emancipação feminina ainda em andamento, e a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, as mulheres passaram a se afastar da esfera doméstica, que era dita feminina, e passaram a entrar na esfera dita masculina, que é a esfera do mercado de trabalho. E quando a mulher entra no mercado de trabalho, isso gera uma problemática em relação à identidade feminina. Por quê? Porque as características do mercado de trabalho são ditas masculinas, que são características de agressividade, de liderança, e as características que se espera de uma mulher é de docilidade, de cuidado, que não é compatível com a competitividade no mercado de trabalho. Então, o que é que a gente encontra na maioria das pesquisas e quando se a gente parar para conversar com um grande número de mulheres sobre questões de trabalho, a gente encontra isso no discurso feminino, de que para que ela consiga ser reconhecida no trabalho, ela precisa adquirir características masculinas para alcançar uma posição ou para obter respeito. Então, o que se percebe é que as relações de trabalho elas são permeadas ainda por estereótipos de gêneros tradicionais. E o que a gente percebe? Que apesar da escolaridade alta, apesar da experiência profissional, por conta dessas questões de relações de gênero no trabalho, as mulheres elas ainda precisam lutar muito para chegar a serem respeitadas como os homens são, às vezes fazendo até menos do que elas. E aí a gente encontra na literatura o conceito de teto de vidro, que diz respeito aos elementos da cultura organizacional que dificultam a ascensão da mulher dentro daquela empresa. Uma das questões principais nessa questão de teto de vidro é do conflito entre família e trabalho vivida pelas mulheres. Então, assim, o que seriam essas relações de conflito? Uma das causas, o tempo,
porque a família e o trabalho demandam tempo. Então, o tempo que se dedica à jornada de trabalho é um tempo que não se pode dedicar à família. Outra, atenção referente aos papéis desempenhados. E outro, comportamento esperado. Por que essas 3 características são fontes de conflito? Porque são características que se chocam entre si. Então, a partir disso que se percebe é um movimento feminino não de deixar de trabalhar, mas de sair deste mercado de trabalho da maneira como ele se apresenta. Algumas pesquisas indicam que as mulheres, elas vivem o trabalho de uma maneira diferente dos homens. Como assim? Eu vou ler um trecho da pesquisa da Mainiero e Sullivan, citados pela Corta. Eu vou ler um trecho da pesquisa que a Ana Paula Morgado traz na tese dela. Que enquanto os homens adotam trajetórias profissionais mais lineares, as mulheres examinam as oportunidades, os desafios, as possibilidades, traçando trajetórias menos tradicionais. A mulher, ela é mais relacional e assim as decisões acerca de seu trabalho fazem parte de uma ampla e intricada rede de pessoas e situações que precisam se compor em um equilíbrio. Nesta pesquisa em questão, foi constatado que as mulheres tomaram decisões acerca do seu trabalho considerando as necessidades daqueles à sua volta. Filhos, maridos, pais, amigos, e os homens, por sua vez, decidem acerca de sua trajetória profissional de maneira independente e objetiva, em geral mantendo a vida do trabalho e a vida pessoal em esferas claramente separadas. É esse o mercado de trabalho que ainda não está preparado para receber as mães, já que se percebe que se espera da mulher um comportamento igual ao masculino. Dessa forma, a gente pode refletir que as características que são femininas, que se apresentam dentro do mercado de trabalho, elas passam a ser vistas como fragilidade. E uma das pesquisas também que eu encontrei enquanto estava montando a palestra, trazem de fato essa questão de que as mulheres muitas vezes se esforçam muito para disfarçar os seus sentimentos dentro do trabalho, para que elas não sejam vistas como frágeis, como se elas não pudessem ocupar determinada posição por questões emocionais, que muitas vezes se dá por questão de empatia. E aí o que acontece com as mães no mercado de trabalho? Quando a mulher se torna mãe, ela vai precisar se reorganizar para dar conta da demanda do bebê e da demanda de trabalho, porque são demandas extremamente intensas. Um bebê ele precisa de todo um cuidado e atenção, e o trabalho vai exigir que a mulher continue dando tudo aquilo que ela dava, mesmo sabendo que ela tem que dividir a atenção com outro ser que é mais dependente do que o trabalho. A mãe, ela é fundamental durante um determinado período. A mãe é fundamental durante um determinado período da vida do bebê para que o desenvolvimento dele físico e mental ocorra de maneira saudável, porque o bebê humano é o bebê mais dependente dentro da cadeia animal, é o que passa mais tempo dependente dos pais. Então, existe um ideal de mulher que é mãe e que trabalha, mas como dentro de um mercado de trabalho que exige que as características que são necessárias para que a mulher desempenhe a função materna são vistas como prejudiciais ao mercado de trabalho, então como a mulher dentro desse mercado vai conseguir conciliar
essas duas funções. Eu não quero falar de papéis, porque a partir do momento em que a gente pensa a maternidade como um papel, papel é uma coisa que uma hora a gente pode ser, outra hora a gente já não é mais, né? Por exemplo, eu sou psicóloga e esse é o meu papel de psicóloga. Mas eu posso fazer uma outra formação e ser outra coisa depois, né? A mãe, não. Eu sou mãe e eu vou ser sempre mãe. Vou ser sempre mãe do meu filho. Então, eu acho complicado pensar a questão da maternidade enquanto um papel. Eu prefiro pensar a maternidade como uma característica adquirida, né? Como um momento de uma transformação que se passa e aí a gente para de pensar nessa divisão de mulher-mãe e começa a pensar a mãe e a mulher, porque não dá para separar, né? Você ser mãe e ser mulher, depois é uma coisa que não passa a ser um papel adquirido, né? Mas uma habilidade que uma característica que se incorpora, né? É uma questão de identidade. Então a mulher ela passa a ser mãe. E isso não significa que ela deixe de ser mulher, certo? É uma coisa que ela continua sendo com algo a mais. Por isso que eu não gosto do conceito de papel. Né? E aí o que acontece? Essas exigências em cima dessa nova identidade da mulher passa a fazer com que a mulher ela tenda a desejar abraçar o mundo. E isso faz com que haja muita pressão, né, para esta nova mulher, essa mulher da atualidade. Espera-se da mulher uma onipotência, uma mulher que educa, uma mulher que é mãe, uma mulher que ama, uma mulher que ama, uma mulher que trabalha, uma mulher que produz. Então, o que né, dentro de tudo isso que eu já falei, o que a gente pode perceber é que houve uma emancipação, houve uma maior participação da mulher no mercado, há uma abertura maior para que a mulher possa ocupar outros lugares sociais, mas isso não foi acompanhado de uma transformação social maior. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, retomando a questão de gênero, a mulher ela passou a estar mais fora de casa. Atualmente, o número de famílias chefiadas por mulheres aumentou, né? 30% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? A gente tem o que é um número bastante expressivo, 30% das famílias. Mas mesmo nas famílias em que as mulheres são principais provedoras, não há um equilíbrio das atividades domésticas. Então, além dela estar trabalhando fora, o tempo que ela tem em casa, ela também tem que trabalhar em casa. E isso dificulta, né, assim, o desenvolvimento de trabalho da mulher de maneira saudável, porque há uma sobreposição de papéis, não há um compartilhamento de responsabilidades, mas um acúmulo, e esse acúmulo ele acaba sendo prejudicial. E aí, com esse acúmulo de tarefas e de responsabilidades, a satisfação pessoal da mulher passa a ser comprometida, né, o que pode gerar estresse e esse estresse pode interferir na relação da mulher com a maternidade, né, e aí na relação da mãe com o filho, principalmente porque dentro de toda essa conjuntura há um perfeccionismo muito maior atingindo o que está relacionado ao feminino. E o perfeccionismo, ele não é algo saudável. E aí outro sentimento, e aí eu vou começar a entrar agora nos sentimentos, né? Assim, o perfeccionismo, ele gera frustração e gera culpa.
né? E esse sentimento de culpa, muitas vezes, né, de acordo com algumas pesquisas, ele aparece na forma de um preconceito que as mulheres têm sobre elas mesmas, como se, à medida em que elas tentam ocupar um espaço social, né, à medida em que elas tentam sair da esfera doméstica, elas estão tentando inverter uma ordem social. E aí a culpa vem como se elas estivessem fazendo algo errado por desejarem, por almejarem mais do que o lar. E aí eu acredito que, inclusive, a psicologia pode começar também a se questionar sobre essa questão da maternidade, né? Como o peso de ser mãe é reforçado pelos discursos, né, da psicologia. Mas, ao mesmo tempo, é necessário também questionar as políticas públicas voltadas para isso, porque se a gente pensar em primeira infância, não tem como dissociar de maternidade, não tem como dissociar de parentalidade, né? E até que ponto a angústia da mulher que precisa se separar do filho para ir trabalhar, ela é uma angústia que é natural dessa relação mãe e bebê, ou é uma angústia que ela é naturalizada pela cultura, né? Se o cuidado com o filho fosse dividido de forma, né, igualitária, em que sentido? O que compete à mulher e o que o homem pode passar a se responsabilizar no que diz respeito ao bebê, será que dessa forma não seria amenizada a angústia, né, da saída da mãe para o trabalho, a angústia da criança na separação, já que ela teria outras referências de cuidado, né, outras referências de segurança, né? São coisas a se pensar quando a gente começa a compreender as relações de gênero, né? Começa a pensar quais são os papéis que se esperam da mulher e como a sociedade recebe a maternidade e a mulher no trabalho. É importante se questionar como as políticas públicas vão amparar essa primeira infância e essa mãe, porque, de fato, durante um determinado momento do desenvolvimento das pessoas, né, é imprescindível que a relação mãe-bebê ela seja cuidada, né? É imprescindível que haja um amparo para que essa relação se solidifique, para que a mãe possa viver intensamente esse momento primeiro dela com o bebê. E, ao mesmo tempo, existe uma falta muito grande de políticas que amparem esse momento de separação e que amparem a entrada do pai dentro dessa relação de cuidado com o bebê. A gente pensa muito nas políticas voltadas para as mães, e quanto mais a gente pensa nas políticas voltadas para mães, menos a gente pensa, né, em como inserir o pai dentro dessa relação, dessa rede de cuidado, para que haja uma cultura de rede de apoio, né? E rede de apoio não é uma rede de apoio apenas para a mãe. Quando começa a se pensar em parentalidade, a rede de apoio é para a família, né? Uma rede de apoio para aquela criança que está em fase de desenvolvimento e precisa ser cuidada, precisa ser investida afetivamente, precisa de tempo com os seus pais, precisa de tempo com os seus cuidadores para que possa se desenvolver de forma saudável. Então, a política ela não deve se voltar apenas para a condição materna, porque reforça um discurso de retorno à mulher ao lar, reforça um discurso de gênero, de que a realização da mulher e a sua obrigação social está relacionada à maternidade. Existe um momento imprescindível de fortalecimento dessa relação, de segurança de que esse vínculo seja estabelecido, mas existe também um outro momento que deve ser repensado, né? E aí, quanto mais se reforça um discurso, né, sobre essa maternidade
dedicada sobre essa mãe ideal, a mãe, né, que é a mãe soberana, a mãe que cuida, a mãe onipresente, né? Enquanto se tiver essa ideia, né, de a mãe, A maiúsculo, mais se cria um sentimento de culpa devido à frustração de não conseguir conciliar essa imagem dessa mãe com as necessidades, né, do mercado. E ao mesmo tempo, será que é a mãe que está errada, né, dentro dessa dinâmica com o filho, ou será que o mercado que tem que começar a repensar as exigências para que os seus trabalhadores possam ter mais qualidade dentro das suas funções, né? Porque quando a gente pensa em qualidade de vida no trabalho e saúde do trabalhador, a gente pensa em todas as esferas da vida desse indivíduo, né? A familiar, a social, a de trabalho, né? E como essas esferas, né, da vida do indivíduo, elas estão em harmonia para que haja saúde, para que o trabalho seja promotor de saúde e não de doença.